Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te ilumine, muita bênção, muita vida, em nome do Senhor Jesus. Que a graça bendita de Deus esteja com você, hoje e sempre. Amém. O Espírito Santo de Deus esteja sobre você. Amém. Desejo tudo de bom, tudo que é de maravilhoso, riquezas espirituais e materiais, porque a própria Bíblia diz que Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Quando a Bíblia diz que Deus nos tem abençoado com todo tipo, com toda a sorte de bênção, é porque, de fato, Deus tem nos abençoado com todo tipo de bênção, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, direto ao assunto, eu quero que vocês me façam perguntas, né? Estou aqui para responder vocês e quero dizer que a vida é boa e que Deus te ilumine, te guarde. Eu abençoo todos os inscritos no nosso canal, todos os membros da nossa igreja online, em nome de Jesus. Direto ao assunto, antes de começarmos a ler o chat e atender no zap, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que fizemos um vídeo, né? E esse vídeo, ele falava sobre o corpo espiritual. O corpo espiritual seria o seguinte: do jeito que você tem uma boca na matéria, você também teria uma boca espiritual. Uma mão na matéria teria uma mão espiritual. Uma orelha na matéria, você também teria uma orelha espiritual. Então, dentro deste corpo material, haveria o espírito e a alma. A alma seria o seu corpo energético, a energia, e o seu espírito seria a parte de Deus dentro de você. Ou seja, Deus teria lançado dentro de você uma parte dele, e essa parte dele chama-se espírito. E a alma seria exatamente o seu corpo espiritual, o corpo astral, como queira alguém dizer, tá? Então, do jeito que existe um estômago, um estambo, como diz Chiquinho, do jeito que existe um estambo de carne, existe um estômago espiritual. Do jeito que existe um intestino de carne, existe um intestino energético, espiritual. Seria o que muitos chamam de perispírito, mas seria uma alma, a sua alma. E cada órgão, por exemplo, fígado, pâncreas, coração, teria no mesmo lugar um fígado, um pâncreas, um coração energético. Apesar das batidas do nosso coração serem iguais, ou seja, 90, né? A normal é 90. Aí quando você olha para quem ama, aí só para 140. A da criança é 200, 180. O coração da criança bate desse jeito. É emocionante ver o coração da criança nascer, né? É rápido, é uma pressão muito grande. Então, do jeito que haveria um coração físico, haveria um coração energético. Seria a sua alma, seria as suas emoções. Interessante, né? Do jeito que existe uma mão, a mão, existiria uma mão energética também. E assim por diante. Ou seja, tudo nessa vida seria uma expressão do invisível. Ou seja, nós somos uma fotografia do invisível. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que se vê veio daquilo que não se vê. Ou seja, do invisível. Desta forma, tudo que você tem na matéria, toda a expressão sua na matéria, também há uma expressão sua no mundo das energias. Existe uma perna, um pé, um braço, uma mão, cabelo, agora tudo de forma energética. Por que esse cabelo seu cresce? Porque por dentro existe uma figura de cabelo, existe uma figura em dimensões.
A carne, ela só faz imitar o que está dentro. É como se houvesse, por exemplo, Chiquinho fosse 3 bonecos. Preste atenção. Primeiro boneco, segundo boneco, terceiro boneco. Tá? Primeiro boneco é o de espírito, que é uma energia vinda de Deus, que ninguém pode tocar, só Deus. O espírito pertence a Deus que o deu. Segundo boneco seria de energia, seria o seu espírito, o espírito humano, chamado também de alma. Alma. Olha que interessante. E desses dois bonecos haveria o terceiro boneco, que é de carne. Então, tudo que tem no boneco de carne é porque existe no boneco energético. Coração bate. Então, porque existe um pulsar no lugar onde fica o seu coração. E você sabia uma curiosidade? Que o coração bate, coração, dentro desse velho peito. Mas todo coração, ele tem um som diferente. Existe até uma máquina que pode identificar a pessoa pela batida do coração. E eu pensava que toda batida de coração era igual. Aparentemente, toda batida de coração é igual. Mas ela é como sua impressão digital. Existem coisas na batida do seu coração que não tem nenhuma outra batida. Você tem um zabumba que tem no meu coração, um triângulo, um agogô. Não, é um diferencial. E existem vários pulsares dentro de nós, não é um só não, tá? Os principais, que eu poderia citar, mas tem vários outros, né? Tem o pulsar do cérebro, o cérebro ele tem um pulsar. E o coração também. E o seu coração não tem ninguém igual e nem haverá neste planeta que bata igual ao seu coração. Incrível, né? Incrível. Incrível. É fantástico. Incrível. Né? Então você é uma expressão do espiritual. Você é uma expressão da energia. E para se libertar a alma, às vezes para se libertar o corpo, temos que libertar a alma e o espírito. Mas veja aí, libertação corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito, Joilson de Assis. Ok? Você entendeu? Sim ou não? Responde pelo chat, que eu estou olhando no chat, tá? Responde pelo chat aqui, se você está entendendo, se não está. Faça alguma pergunta nessa área, que eu respondo agora, tá? Estou esperando aqui sobre esse corpo espiritual. Então, os espíritas tinham razão, pastor? Bem, é o seguinte, a sabedoria não pertence a um povo só. A sabedoria, ela pertence a muitas pessoas, né? Então, se você quisesse esconder um tesouro, você dividiria esse tesouro e guardaria em vários lugares. Ou se você quisesse esconder chaves que ninguém pudesse encontrar, você esconderia uma chave aqui, outra ali, outra acolá. Porque o cara pode achar a primeira, vai faltar a segunda e a terceira. Então, o conhecimento está dividido entre os homens. Tem coisas que os espíritas têm razão, tem coisas que o católico tem razão, tem coisas que os judeus têm razão, tem coisas que os católicos têm razão e os evangélicos têm razão. Eu quero saber do bem bom, eu quero saber do filé. Então eu quero saber o que o católico tem razão, eu quero saber o que o espírita tem razão, eu quero saber o que o evangélico tem razão. Sendo assim, você poderá evoluir melhor, tá? Ok? Deixa eu colocar aqui o zap no ponto. Qual é a sua pergunta sobre esse corpo espiritual que nós temos? Faça aí sua pergunta. Você já sabe, né? Toda pergunta toda pergunta que você quiser fazer e não conseguir fazer comigo aqui no chat ao vivo, que eu entro todos os dias 3 horas da tarde, você pode fazer no próprio YouTube. Você vai aqui no busca do YouTube aqui em cima,
Aí coloca, eu quero saber isso, Joilson de Assis, eu quero saber aquilo, Joilson de Assis. E o YouTube vai entender que você quer a minha resposta. E vai lançar 5, 6 vídeos do nosso canal que fala sobre aquilo. Você vai ter uma surpresa que, na maioria das perguntas, eu já respondi em vários vídeos no YouTube desde 2009. 2009, que coisa, né? Então é o seguinte, para concluir esse assunto, olha, ele perguntou que existe áurea? Existe. A áurea existe. E eu já vi áurea. Vi áurea de cabeça e vi áurea de corpo. Vejo muitas vezes a áurea da pessoa, às vezes eu não vejo, a pessoa se esconde. O que é a áurea? A áurea é o brilho da alma. Não se trata só do brilho da carne. A áurea é aquele brilho que existe nos seus olhos. Olha os meus olhos. Quando a pessoa morre, aquele brilho apaga. Você já olhou para o olho do defunto? Não tem brilho. O olho de defunto não tem brilho. Tá lá o olho do mesmo jeito, da mesma cor, mas não tem brilho. Então esse brilho é a áurea. Só que às vezes a áurea sai fora da carne em torno de 3 dedinhos. É um brilho que sai da carne. É a cor da emoção, é a cor da alma. Eu acredito em áurea sim. Esse corpo espiritual, do jeito que esse corpo material precisa de comida. Precisa de comida. Hoje eu comi um carneiro assado na brasa. Carneiro assado, costela de carneiro assado na brasa. Enviado por Girlene, olha que coisa boa. Carneiro, eu gosto de carneiro, não gosto de bode não, tá? É carneiro, a melhor carne do mundo. E sobremesa, jaca. Eita, para ficar forte. Tarzan. Então, a carne precisa de alimento, mas esse corpo espiritual também precisa de alimento. A sua alma pode estar totalmente desalimentada, né? E o seu espírito também. A alma se alimenta de quê? De esperança. A alma se alimenta de quê? De palavra de Deus. A alma se alimenta de quê? De Deus, de energia. Se ela é feita de energia, ela se alimenta de energia. Se a carne é feita de matéria, ela se alimenta da matéria. Se existe um corpo espiritual em você, esse corpo espiritual precisa de algo espiritual. Você está me entendendo? Por isso que um cabra rico, letrado, se mata, porque a alma dele está faminta. Faminta de quê, pastor? Faminta de amor, faminta de Deus, faminta de energias positivas. Na época de Adão e Eva, essas energias se uniam. Corpo, alma e espírito ficavam tão unidos que a pessoa atravessava uma porta como Jesus atravessou. Mesmo a carne de Jesus conseguiu atravessar uma porta. Isso a física quântica explica, né? Então, com o pecado, houve uma separação. E essa separação nos tornou ermitões da montanha. Nós estamos lascados. A gente não consegue voar, não consegue fazer nada. O cachorro corre mais do que você, um gato também. E isso faz com que você seja, deste planeta, uma das criaturas mais fracas que existe. Porém, o homem é uma das criaturas mais fracas que existe, porém a mais destruidora. Se o homem tivesse o poder que tinha Adão e Eva, nós já tínhamos destruído muita coisa mesmo. Que coisa, né? Que pena, né? Por isso que Deus cortou nossas asas. Mas existe esse corpo espiritual, tá? Esse corpo espiritual, ele revela uma luz chamada áurea, né? É por isso que aparece aqueles santinhos com aquele brilho na cabeça, mostrando santidade. A santidade seria uma energia, um poder do Espírito, o poder da santidade daquela pessoa, né? E isso faria a pessoa brilhar, não somente a cabeça. O senhor já viu áurea? O senhor já viu áurea? Já, muitas vezes. Isso desde novo, desde jovem, eu vejo a áurea nas pessoas, tá? Dom de visão vê muito. É porque a gente não fala áurea, porque não pode falar áurea na igreja. Porque tem que falar assim, iluminação. Fulano está iluminado. Porque se falar áurea, o cara diz que o cara é espírita. Mas áurea e iluminação é a mesma coisa. É o brilho do seu espírito, desse corpo espiritual, que alguns chamam de perispírito, outros chamam não sei o que lá de espírito.
Mas você tem tudo no mundo espiritual que você tem na matéria. Você tem olho no mundo espiritual da alma, tem o seu olho da alma. Tem um coração, esse coração que bate no seu peito, ele é um holograma de um coração energético que existe dentro de você. Então, o seu fígado, que faz parte dos sonhos, da imaginação, é uma parte espiritual replicada na matéria. A sua tireoide, que ninguém dá nada pela tireoide, mas a tireoide é uma das glândulas mais importantes que existe no corpo humano. A tireoide é bem pequenininha, de tamanho, a biquinha, só que ela é danadinha. Ela comanda não somente o seu peso, sua altura, sua cor. Muitos hormônios são absorvidos na presença da tireoide. A altura, o peso, tudo é controlado pela tireoide. Um problema na tireoide, até o cara fica doido. Muitas depressões são provocadas pela tireoide. E a tireoide é uma glândulazinha de tamanho, mas se gloria de grandes coisas, viu? Então a tireoide é uma expressão de uma tireoide que nós temos espiritual. Coisas que fazem mal ao corpo podem fazer mal à alma, e coisas que fazem mal à alma, que esse corpo astral, corpo espiritual, fazem mal ao corpo também. Eu tenho certeza que você já parou para perceber que existe sim. Por isso que tem aquelas doenças psicossomáticas, que é a doença do psi, da alma, somática. Na somática, soma é o corpo. Doença da alma no corpo. Então, às vezes, a pessoa fica tão triste que morre. Porque somos uma soma de somas. É como um pneu. O que é um pneu? O pneu é uma borracha, sim, com ferro, sim, e com ar. Então, esse ar é o pneuma. Esse ar é a sua alma. Mas um pneu sem ar, ele funciona? Não funciona, ele é murcho. Mas com ar, ele sustenta um caminhão de 10 toneladas. Então, a sua alma, o seu pneuma, é o seu espírito. Tá bom? Por isso que Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre si. Veja que Eliseu não pediu porção dobrada do espírito de Deus. Eliseu não pediu para que Eliseu orasse a Deus pedindo alguma coisa a Deus para Deus dar para ele. Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Eliseu sobre ele. Então existe isso. O espírito humano e a alma humana é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, pastor, quer dizer que eu tenho umas ureias grandes? Quer dizer que minha alma tem ureia também? Tem. Eu tenho queixão, minha alma tem o queixão também? Tem. Eu tenho coração, a minha alma tem um coração também? Tem. Eu tenho calma, até aí tá bom. Então preste atenção, Chiquinho. Tudo que você tem, do dedo do pé à ponta da cabeça, você tem nessa alma. A alma tem tudo que você tem. Oxi, e a alma tem bunda? Tem. Tem. Você pensa que a alma sua é desbundada, é? A minha mulher, Chiquinha, tem a bunda bem grande. Quer dizer que ela tem uma alma com uma bundona? Tem. A alma tem o que você tem. E cada órgão do corpo representa uma energia. O fígado. O fígado é a área das emoções e dos pensamentos e dos sonhos. O estômago, né, tem a área dele. O coração, a área das emoções, portal da vida. Por isso, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele vem as fontes da vida. Né? E assim por diante. Essas áreas são apenas transistores, antenas, que captam a energia do universo, aí os neutrinos universais. Eita, o senhor está falando como os cabas da quântica. Nossa matéria é apenas uma expressão de algo invisível. Eu estou falando assim, Chiquinho, para ficar chique. Estou falando desse jeito para ficar chique. Mas é isso mesmo, tá, gente? É isso mesmo.
Graças a Deus que nós não somos só a matéria. Graças a Deus pela matéria, né? Mas nós somos muito mais do que isso. Somos matéria, somos corpo, alma e espírito. Somos uma soma. E estamos falando agora da alma. Estamos falando da alma. Então, você tem um corpo astral. Pronto. Falei. Está falado. O senhor está dizendo que nós temos uma alma. Eu não estou dizendo, a Bíblia diz, todo mundo diz, Chiquinho diz, todo mundo diz. A Bíblia fala que tem uma alma. E essa alma é um corpo astral. Só muda o nome, gente. No espiritismo é corpo astral. Nos crentezinhos é alma. Do jeito que tem coisa que fere o seu corpo material, tem coisas que ferem a sua alma, a sua alma. Por exemplo, um amor, né? As pessoas, isso aí, eu tenho um livro de filosofia, eu tenho romances, eu tenho tantos livros, que você que gosta de livros, tem alguns livros que eu lancei, tá? Muito importantes, preste atenção. Livros extremamente históricos e espirituais. Então, do jeito que você pode ser atingido, chegou o cafezinho. Esse cafezinho alegra a alma. Cafezinho da Fazenda. Vamos tomar um cafezinho? Bora? Vamos tomar um café? Vamos? Ai, que delícia. Café da Fazenda feito no fogo de brasa. Fala fogo de brasa. Hoje foi chique o almoço, né? Foi carneiro. Como é o nome daquele carneiro? Santo Inês, né? Foi doação lá de Gislene para nós comer. Churrasco feito na churrasqueira, comprado pela esposa. Ô, mulher especial, até churrasco faz para eu, churrasco. Obrigado, Deus te abençoe, viu? Então, nós temos um corpo material, temos um corpo de alma, nossa alma, que é o nosso corpo energético, e temos nosso corpo espiritual, que é nosso espírito. São 3 divisões, tá, gente? A nossa alma é o nosso espírito humano. A Bíblia fala espírito com E minúsculo, então é espírito humano. Então a nossa alma, ela tem, do jeito que tem o corpo, tem a alma. Mesma coisa, tá? Se alguém, quando a gente ama, tem um livro de filosofia chamado Filosofia Silva, Joilson de Assis, está aí na internet. Filosofia Silva, Joilson de Assis. Uma parte desse livro, né? Porque já existem vários livros. E eu conto pensamentos filosóficos, né? Nesses pensamentos filosóficos eu digo assim, um amor é como uma planta que nós plantamos no coração. E quando acaba esse amor, é como se a gente inventasse de arrancar essa planta. Dói muito. E sai arrancando uns pedaços, como os pedaços da terra saem quando a gente arranca uma planta. Mas sempre tem uma raiz que tora dentro. Essa raiz se apaixonou por aquela terra e fica lá. E essa raiz fica no nosso coração, nos incomodando por anos e anos. Então, pois não? Amanhã é aniversário de Giovana Salazar. Oh, que legal. Ok. Então, eu vou dar os parabéns a ela. Então, preste atenção, tá? Você tem uma alma. Você tem uma alma e cuide dela. Tá bom? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem disse isso foi Jesus. Então, a alma é uma outra dimensão. Não adianta você querer ficar só na parte material, que nós não somos só matéria, tá? Nós somos matéria e somos espírito. Somos matéria e somos espírito. O espírito é uma parte que nos constitui. Quando há morte, então, há a separação desses elementos. A vida só existe na mistura, tá? Ou a mistura existe, ou a vida não existe. A vida é uma mistura, né? Ok? Vamos ver aqui... sobre o estudo sobre a alma, veja aí, alma, Joilson de Assis, aí eu vou dar um estudo para você sobre alma, corpo e espírito.
alma, corpo e espírito, Joel de Assis vai aparecer 3 estudos para você. Um estudo que fala sobre a matéria, questão hereditária, a parte espiritual do DNA humano, tal, e a outra parte é a parte da alma, que fala sobre as emoções, as energias dos antepassados, e o espírito, né, que vem de Deus, é a parte de Deus, tá? O diabo está interessado nas 2 coisas, corpo e alma, porque o espírito ele não pode mandar em nada, ele só pode mandar no corpo e na alma, tá bom? Vamos para o próximo assunto. Façam-me perguntas.